Saúde os irmãos mais uma vez com a graça e a paz, que a bênção do Senhor esteja sobre sua vida. E nesse momento eu peço aos irmãos já para abrir as suas Bíblias em Abacuque, no livro de Abacuque, o profeta. E eu convido também você a compartilhar esse vídeo, né? Vamos ouvir da palavra de Deus. Nós sabemos que nós vivemos dias difíceis, mas nada é impossível para o Senhor. E esse livro que nós estamos estudando, essa série em Abacuque, é um livro bem pertinente para a nossa época. É um livro bastante interessante para a nossa época, porque o profeta Abacuque estava vivendo os dias difíceis. Estava vendo toda a nação de Judá pecando contra a santidade de Deus, pecando contra o Senhor. E o profeta ele se encontra aflito, né? Nós vimos na mensagem anterior do pastor João, nós vimos que Abacuque lamentou, né, sobre a situação que estava o povo de Judá, e ainda assim o profeta tomou uma posição. O profeta ele buscou a presença de Deus, ele estava incomodado porque o próprio Deus, para ele, estava em silêncio. Mas, meus irmãos, nós podemos entender que muitas vezes Deus está em silêncio realmente, né? Às vezes nós oramos e às vezes nós não temos a resposta de Deus. Mas isso também não quer dizer que Deus, ele não escutou a nossa oração. Nesse momento, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Abacuque. Nós estaremos lendo Abacuque, capítulo 1, do verso 5 ao 11. Abacuque, capítulo 1, desculpa, irmãos. Abacuque, capítulo 1, do 5, verso 5 ao 11. Nesse momento vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, Pai bendito, ministra, Senhor, a Tua palavra sobre os nossos corações, que o Teu amor, Senhor, possa se estender sobre a face da terra, e que a Tua graça e a luz do Teu Evangelho, Senhor, possam ser proclamados. Vem ministrar o nosso coração, toca nos corações por meio do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre o Deus soberano. E nesse momento vamos ler Abacuque, capítulo 1, capítulo 1, do 5 ao 11, diz o seguinte: Olhem as nações e contemplem-nas. Fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhes fosse contado. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra, para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível, que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. Seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes do que os lobos no crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe. Seus cavalos vêm a galope, vêm voando como ave de rapina que mergulha para devorar. Todos vêm prontos para a violência. Suas hordas avançam como o vento do deserto e fazem tantos prisioneiros como a areia da praia. Menosprezam os reis e zombam dos governantes. Riem de todas as cidades fortificadas, pois constroem rampas de terra e por elas a conquistam. Verso 11. Depois passam como o vento e prosseguem, homens carregados de culpa e que têm por Deus a sua própria força. Meus irmãos, primeiro eu quero destacar inicialmente uma questão muito comum nos dias de hoje. Geralmente nós escutamos as pessoas dizer que quando você crê em Jesus Cristo, todos os seus problemas são resolvidos. Em certa posição, é assim mesmo. Porque quando nós cremos em Cristo Jesus, o problema da nossa vida espiritual é resolvido. Porque o sangue de Cristo, ele nos proporcionou perdão. Ele nos proporcionou reconciliação com Deus. Então, de certa maneira, o problema da nossa vida espiritual, ela é resolvida, porque o sangue de Cristo Jesus, ele nos perdoa, ele nos lavou de toda e qualquer injustiça e nos reconciliou com Deus. Mas a questão é, quando nós começamos a nos perguntar por que as pessoas boas sofrem,
Porque Deus permitiu o coronavírus viesse em todos os povos? Porque um membro da igreja faleceu? Onde estava Deus? Porque o ímpio prospera. A questão, meus irmãos, é que no mundo em que vivemos, ninguém está imune ao sofrimento, a adoecer. Até o povo de Deus, os escolhidos de Deus, passam por grandes sofrimentos no mundo. Podemos citar Jó, podemos citar Davi, podemos citar o próprio Jesus Cristo, o único Filho de Deus, que chegou a dizer: Deus meu, por que me desamparastes? E essa é a indagação que vem à nossa mente nos momentos de dor, nos momentos de sofrimento, e nós perguntamos a Deus muitas vezes onde Ele está. O que nós podemos ver, meus irmãos, nesse contexto de Abacuque, era esse contexto que ele estava se encontrando, que ele estava se encontrando. Abacuque estava vendo a nação de Judá em sérios problemas. E o profeta fez uma atitude correta a se fazer: falar com Deus, pedir socorro. E a cena que o profeta estava vendo era cena de injustiça, era cena de maldade, era cena de violência e um pecado bastante alarmante sobre toda a nação de Judá. Então o profeta decidiu clamar a Deus. E ele espera uma resposta de Deus. Mas, meus irmãos, nem sempre nós escutamos respostas que queremos de Deus. O que Deus respondeu ao profeta não foi simplesmente uma resposta, mas foi uma revelação. Porque Deus revela a Abacuque a sua vontade. Porque Deus é soberano. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Porque nós podemos afirmar que Deus, Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. E a soberania de Deus, a vontade de Deus, Ele revela ao profeta 3 afirmativas que nós encontramos nesse texto. O verso 5 diz o seguinte: olhem as nações e contemplem-nas. Fiquem atônitos e pasmem, pois nos seus dias farei algo em que não creriam, se a vocês fosse contado. Nós podemos destacar primeiramente aqui o que significa a soberania de Deus. Segundo o teólogo A.W. Pink, em seu sermão, ele vai falar sobre a soberania de Deus. Ele define a soberania de Deus como o exercício da sua supremacia. Ele diz o seguinte: sendo infinitamente elevado acima da mais elevada criatura, Ele é o Altíssimo, o Senhor dos céus e da terra, não sujeito a ninguém, não influenciado por nada, absolutamente independente. Deus age como lhe apraz, somente como lhe apraz, sempre como lhe apraz. Ninguém consegue frustrá-lo ou nem impedi-lo. Assim, a sua palavra declara em Isaías capítulo 46, verso 10: o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Segundo a sua vontade, Ele opera com o exercício nos céus, o exército dos céus e os seus moradores da terra. Não há quem possa estouvar a mão de Deus, disse Daniel certa vez. O sentido da soberania divina é que Deus é o Deus de fato, bem como Ele é de nome, ou seja, que Ele ocupa o trono de todo o universo, dirigindo todas as coisas, fazendo todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Ou seja, a soberania de Deus é o exercício da sua supremacia. Ele exerce como Ele quer. Ele faz como Ele quer. E quando nós olhamos aqui esse verso, o próprio Deus fala com Abacuque e diz: Abacuque, olhem as nações. E é interessante notar que o poderio de Deus, lá no salmista, o Salmo 103, versículo 19, o salmista vai reconhecer isso muito bem. Ele diz o seguinte: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus
e como rei domina sobre tudo que existe. Deus, ele é rei. Deus, ele domina todas as coisas. Por isso, o profeta Abacuque, ele esperava uma resposta de Deus para provavelmente uma resposta tranquila, provavelmente uma resposta suave de Deus, algo de restauração, algo de renovação do povo de Judá. Mas o próprio Deus inicialmente convida o profeta para ele contemplar as nações e o que ele estava para fazer. A compreensão, meus irmãos, do profeta estava simplesmente em ver o povo de Judá. Ou seja, a situação em que ele estava, de calamidade, de pecado, de injustiça. Mas a visão que Deus chama o profeta para ver é uma visão universal. Ou seja, a visão do domínio e do poder de Deus. O que nos permite citar aqui, Hernandes Dias Lopes, ele vai falar que a visão de Deus não se limita somente a um país, a uma cidade, mas o próprio Deus tem uma visão universal, ou seja, o governo de Deus é universal. E o profeta Daniel, ele vai bem lembrar sobre isso. Daniel capítulo 2, verso 21. Ele diz: ele muda as épocas e estações, destrona os reis e os estabelece, dá sabedoria aos verdadeiros sábios e entendimento aos que buscam discernir e conhecer. Ou seja, o próprio Deus, ele governa todo o universo. Ele governa todas as nações, ele destrona reis, ele coloca reis, a sua soberania, o seu domínio, o seu poder não se limita somente ao Brasil, não se limita somente a uma cidade, mas sim todos os povos e todas as nações. Como bem também o profeta Jeremias, capítulo 10, versículo 7, ele disse o seguinte: quem não te temerá, ó Rei das nações? Esse temor te é devido entre todos os sábios das nações, entre todos os seus reinos, não há absolutamente ninguém comparável a ti. Não há ninguém comparável ao Senhor, disse o profeta Jeremias, porque nem outro rei, nem outro senhor deve ser adorado, porque o Senhor é o rei das nações. O Senhor é aquele que reina e que governa tudo e todos. Mas o verso que nós estamos falando aqui diz o seguinte: olhem as nações e contemplem-as. O próprio Deus está falando isso a Abacuque. Fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam, e que se lhe fossem contado. Deus, ou seja, Deus ainda fala ao profeta dizendo que ele mesmo agirá, ou seja, é o próprio Deus dizendo, se fosse contado anteriormente o que ele estava por fazer, eles não acreditariam. Deus estava dizendo ao profeta que ele mesmo castigará a sua própria nação, seu próprio povo, uma nação escolhida, amada, mas devido ao seu pecado, eles seriam punidos. Pois Deus, meus irmãos, é um Deus zeloso, pois ele mesmo disse em Apocalipse, capítulo 3, verso 19, ele diz o seguinte: eu repreendo e corrijo a todos quantos amo. Sê, pois, diligente e arrependa-te. O convite de Deus, meus irmãos, é arrependimento. Mas quando o povo não se arrepende, a sua disciplina é realizada até com seu próprio povo. Ou seja, quando o povo de Deus está pecando, não se arrepende do seu pecado, a disciplina de Deus é certa. Mas, meus irmãos, quando Deus age muitas vezes, provoca também espanto e surpresa para as pessoas. E é isso que ele estava dizendo a Abacuque. Ele estava dizendo o seguinte: o que eu vou fazer irá causar espanto e surpresa. Nós podemos ver isso em vários textos bíblicos, em que vários milagres feitos pelo Senhor, ou seja, a abertura, um exemplo, a abertura do Mar Vermelho, as 10 pragas no Egito, o maná que ele fez descer do céu para sustentar toda a sua nação durante o deserto, e outras maravilhas que Deus fez, e o povo ficou espantado.
Mas, meus irmãos, trazendo para os dias de hoje, quando nós estamos espantados, esparmos em ver o coronavírus sobre toda a terra, sem distinção entre classe social, entre ímpios e justos, podemos até dizer que se realmente em 2019 alguém viesse nos falar que em 2020 igrejas seriam fechadas por um tempo, que o vírus iria se expandir, um vírus iria se expandir sobre toda a face da terra, provavelmente ninguém acreditaria. Porque, meus irmãos, Deus é soberano e Ele faz o que Ele quer, porque o seu poder é grande e Ele disciplina as nações e os povos. Certa vez, o salmista, no Salmo 24, verso 1, diz o seguinte: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Tudo pertence ao Senhor. Do Senhor é a terra, porque foi o Senhor que criou todas as coisas. O Senhor lhe criou. O Senhor lhe criou tudo aquilo que você vê sobre a terra. E o Senhor dá sabedoria aos homens para construir casas. O Senhor dá sabedoria aos homens para criar palácios. O Senhor, tudo é dele e tudo é para ele. E nós podemos aplicar, meus irmãos, algo para as nossas vidas nos dias de hoje. Assim como nós podemos ver o profeta Abacuque com a resposta do próprio Deus. Porque, meus irmãos, nem sempre nós temos as respostas de Deus como nós queremos. Porque Deus, Ele é conhecedor de todas as coisas. Deus, Ele é soberano e dono de tudo. Às vezes também, o silêncio de Deus, como eu já disse aqui, não quer dizer que Ele não escutou as nossas orações, mas que nós devemos estar certos, que no tempo certo Ele responde às nossas orações. Não da nossa vontade muitas vezes, mas da vontade dEle, do seu querer. Nós vimos primeiramente nesse ponto que a soberania de Deus, o Deus soberano, Ele age conforme o seu querer, a sua vontade. Nós vimos no primeiro ponto aqui que a soberania de Deus em exercer domínio sobre todos os povos. Segundamente, nós vemos nesse texto que a soberania, o Deus soberano, Ele usa um povo ímpio para corrigir severamente Judá. Nós encontramos isso no verso 6 ao 10, que diz o seguinte: estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a terra, por toda a extensão da terra, para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível, que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. Seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos no crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope, vêm voando como uma ave de rapina que mergulha para devorar. Todos vêm prontos para a violência, suas hordas avançam como o vento do deserto e fazem tantos prisioneiros como a areia da praia. Menosprezam os reis e zombam dos governantes, riem de todas as cidades fortificadas, pois constroem rampas de terra e por elas a conquista. Nós vemos aqui nesse verso o próprio Deus revelando aquilo que estaria por vir ao profeta. Então, nós podemos dizer que a soberania de Deus, Ele usa quem quer. Algo que nós podemos destacar é que a ação de Deus em realizar a sua vontade não se limita ao povo dele, mas a todos os povos, todas as nações lhe pertencem. Certa vez, o próprio Deus, Ele disse que um ímpio era o seu ungido. Encontramos isso em Isaías capítulo 45, verso 1. Ele diz isso a Ciro. Ele diz o seguinte: assim, pois, ao seu ungido, a Ciro, cuja mão direita eu controlo com firmeza para subjugar as nações e desarmar reis, para abrir diante dele as portas
de tal maneira que estas não podem ficar trancadas. Ou seja, o próprio Deus, ele levantou um rei ímpio, o rei Ciro, para subjugar outras nações. Então, nós podemos perceber que, mais uma vez, o próprio Deus está levantando uma nação ímpia para disciplinar o seu povo. Agora, o próprio Deus, ele está dizendo ao próprio profeta Abacuque que levantaria o povo ímpio, idólatra, para disciplinar o seu povo, o pior povo da época. E o próprio Deus explica quem é esse povo. Encontramos isso nessa leitura em que nós estamos vendo, em que o próprio Deus, ele revela quem é esse povo, dos versos 6 ao 10. Então, quem é esse povo? O texto nos fala que é os babilônicos, os babilônios, ou seja, os caldeus são os mesmos babilônios. E interessante, nós podemos dizer aqui e pontuar aqui que o próprio Deus, ele diz algumas características desse povo ao profeta. Primeiro, ele diz que é uma nação cruel. Segundo, diz que é uma nação impetuosa. Terceiro, é uma nação apavorante. Quarto, é uma nação temível. 5, é uma nação de zombadores dos governantes. E 6, é uma nação que faz deboche, que ri das outras cidades, que ri dos outros povos. Então, meus irmãos, nós podemos perceber que essas características dessa nação revelam o quanto essa nação era má e impiedosa. Ezequiel chamou essa nação, diz o seguinte, que era um povo que lança terror. E em harmonia com essa sua natureza vil, eles estavam efetuando ataques generalizados, ou seja, contra os povos vizinhos, matando, saqueando, apossando-se de territórios que não lhe pertenciam, ou seja, era uma nação temível. As pessoas sentiam medo dessa nação, porque os babilônios não eram um povo em que o povo podia se brincar, mas era um povo em que eles queriam mais e mais tomar posse de todas as cidades, tomar posse de todas as terras, porque isso era para que eles pudessem ser bem ricos, eles pudessem estar governando todo o território que eles queriam. E o território que eles queriam também na época era o Egito. Então, o Egito, que era um povo numeroso, um povo grande, e estava também crescendo na época, os babilônios tinham o objetivo de tomar o Egito. E a cidade de Judá estava no meio, entre os caldeus e entre o povo egito. Então, os babilônios cada vez mais queriam mais cidades para estar se apossando delas. Meus irmãos, o mesmo Deus que abençoa as nações é o mesmo Deus que disciplina. A soberania de Deus envolve o domínio e o poder. Os babilônios foram levantados pelo próprio Deus. E o próprio Deus é que permite a disciplina. É o mesmo que também diz um basta a ela. Nós vemos isso bem explicado, que nós podemos ver a respeito da disciplina lá em Jó, capítulo 5, dos versos 17 a 18. Um dos amigos de Jó, ele diz o seguinte: como é feliz o homem a quem Deus corrige. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso, pois ele fere, mas ele também vem tratar. Ele machuca, mas as suas mãos também curam. Nós podemos dizer, meus irmãos, que o próprio Deus, o Deus soberano, é aquele que vem disciplinar, mas é o mesmo Deus também que no tempo certo, ele traz a restauração, ele traz a cura. Então, diante disso, nós podemos estar certos que o coronavírus é vindo de Deus, veio pela vontade de Deus, é Deus que permitiu isso, porque a sua soberania não anula, a sua soberania e amor não anulam a sua justiça, não anulam a sua própria disciplina para com os povos. Se estamos vivendo, meus irmãos, dias de disciplinas, devemos ser os primeiros a reconhecer o domínio e o poder de Deus sobre tudo e sobre todos. É Deus mostrando aos ímpios e aos justos que Ele é Deus e que sua vontade é feita. Creio, meus irmãos, que nós estamos vivendo
um teste de fé. Sim, um teste de fé. Assim como o povo de Judá tiveram, vivendo todo aquele em cativeiro babilônico, nós também estamos vivendo, devemos viver pela fé e não pelo que vemos. Nós devemos confiar nas promessas de Deus, na sua fiel palavra, que um dia, meus irmãos, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento e não haverá mais pandemia nenhuma, mas nós teremos a plenitude de estarmos vivendo nos céus, onde não haverá choro, não haverá ranger de dentes, não lá no céu, mas haverá a plenitude, graça sobre graça e a presença de Deus renovadora e plena sobre as nossas vidas. O que nós podemos destacar também, meus irmãos, está no verso 11, que a soberania de Deus sobre tudo e sobre todos revelou mais uma vez também ao profeta que a soberania de Deus está em saber o que há por vir. O verso 11 diz o seguinte: depois passam como o vento e prosseguem, homens carregados de culpa, que têm por Deus a sua própria força. O texto diz isso, segundo o F.F. Bruce, ele diz que a carreira de conquistas desse povo dos babilônicos era tão devastadora quanto um furacão. Uma das marcas predominantes é a do seu avanço mais rápido e irresistível. Ou seja, em uma cidade em que ele conquistava e botava cativo o povo, ele simplesmente seguia para a próxima cidade. Eles eram um povo cruel, um povo temível. Então, eles passavam e prosseguiam, querendo mais poder, querendo mais e mais povos cativos, destruindo, matando as pessoas. E não é de se admirar que um povo ruim e cruel e que adorava a sua própria força era como o próprio Deus que teria um fim dessa forma, culpados por todas as atrocidades que fizeram contra as nações, agindo como se fosse um dia, como se não fosse prestar contas a Deus. E o próprio Deus revela aqui dizendo que eles eram culpados. Em Eclesiastes, capítulo 12, verso 14, diz que nós teremos de prestar contas a Deus de tudo que fizermos e até daquilo que fizermos em segredo, segundo o bem ou o mal. Uma das coisas, meus irmãos, que nós podemos refletir sobre a soberania de Deus em saber o que aconteceria com os babilônios é o destino certo deles. Os babilônios tinham vários deuses, mas para eles, a sua força, para eles nenhum poderia derrotar eles na terra. O que vemos muitas vezes, meus irmãos, hoje em dia são homens amantes de si mesmo, tendo o seu próprio corpo, ou habilidade, ou inteligência, como o próprio Deus. Ou seja, nós podemos fazer todas as coisas o próprio Deus na nossa vida, mas uma coisa é que eles ainda não entendiam, é que tudo isso passa. Sim. Um dia prestará contas àquele que tudo vê e que tudo governa sobre tudo e sobre todos. Diferentemente, meus irmãos, dos babilônios, que tinham sua força como o seu próprio Deus, nós cristãos temos o Deus da força. Certa vez o salmista no Salmo 28, verso 7, diz o seguinte: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Deus, meus irmãos, é a força para o cansado. Deus é o socorro para os abatidos. Deus é auxílio bem presente na hora da angústia. Confie em Deus. Confie no seu poder. Confie na sua graça. Confie na sua misericórdia. Confie. O que vemos hoje é a falta de confiança em nosso Deus. Que os nossos corações, meus irmãos, nessa noite possa ser fortalecido, gerando confiança, gerando fé em Deus. Ainda que nós estejamos sem ir aos templos, ainda que não tenhamos liberdade de cultuarmos juntos,
Será que temos o mesmo louvor nos nossos lábios, igual o profeta Abacuque, em que disse capítulo 3, versículo 18? Ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Como também o salmista, no Salmo 73, verso 26, em que disse: ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força. Ele é tudo que eu sempre preciso. Deus é tudo que sempre precisamos, meus irmãos. Para concluir, quero destacar a soberania de Deus em todas as coisas. Deus é soberano, meus irmãos, ainda que os mares sejam revoltos. Deus é soberano, ainda que as tempestades venham sobre nós. Deus é soberano, ainda que Ele traga juízo sobre a terra. Deus é soberano, ainda que venham doenças sobre a terra. Deus é soberano, meus irmãos, porque Ele é poderoso sobre tudo e sobre todos. O que me faz também concluir nesta noite esse estudo, essa série de Abacuque, é o hino que diz: Tu és soberano. Diz o seguinte, a letra: Tu és soberano sobre a terra. Tu és soberano sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E este amor tão grande, eleva-me e amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Meus irmãos, que Deus possa aplicar essa palavra no seu coração. Nós vimos hoje que a soberania de Deus, ela se destaca em domínio sobre toda a terra. Ela se destaca em usar muitas vezes a disciplina dele para nos corrigir. E na soberania de Deus também envolve a sua onisciência, que Ele sabe o que há de vir. Então, quero orar com você nessa noite. Eu peço a você que está aflito, você que está angustiado, você que está preocupado, né, que o seu coração possa ser fortalecido nessa noite, que possa gerar confiança no seu coração, porque, meus irmãos, Deus é soberano, ainda sobre tudo e sobre todos. Senhor Deus, Pai bendito, Tu és tremendo sobre toda a terra, Tu és bendito e poderoso sobre todas as coisas. Senhor, ainda, Senhor, que nós viemos, Senhor, a nos entristecer, Senhor, a nos angustiar, a vivermos momentos tenebrosos, Senhor, a vivermos, Senhor, dias difíceis, Senhor, que nessa noite o nosso coração, Senhor, possa ser acalmado, Senhor, por Tua graça maravilhosa. Que o Senhor possa ministrar, Senhor, calmaria e a paz, que excede todo entendimento, sobre cada coração que nos ouve. Senhor, nós te pedimos misericórdia, nós te pedimos a paz, te pedimos graça, te pedimos, Senhor, venha gerar cada vez mais confiança em Tua palavra, Senhor, que ela é viva e eficaz para os nossos corações.